Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com todos nós, neste momento principalmente. Espero que vocês já tenham rezado a oração da nossa família, que é objeto da nossa reflexão neste tempo de formação permanente. Nós paramos no vídeo passado falando sobre o Espírito Santo. E logo em seguida vem no nosso folderzinho uma autenticação da nossa oração. Vocês sabem que a igreja é mãe e a ela nós submetemos as coisas mais importantes que produzimos. E por isso eu quis submeter à igreja o conteúdo das orações que nós escrevemos para ficar como um patrimônio para nossa comunidade. Nós recebemos essa aprovação eclesiástica no dia 28 de dezembro de 2009. E essa aprovação foi dada por Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, exatamente na festa dos Santos Inocentes. Por isso, quando nós rezamos a nossa oração, nós sabemos estar sendo enriquecidos pela bênção da igreja. Então, esta oração reconhecida por um arcebispo, por um bispo, significa que ela não é mais só propriedade, entre aspas, de uma comunidade. Ela é válida, disponível, generosamente disponível para todas as pessoas a quem nós podemos fazer chegar esta oração. E na semana passada, se não me engano, nós tivemos uma tarefa. E a tarefa era distribuir pelo menos 3 folders com as nossas orações. Quem não tem os folders, que tire um xerox, qualquer coisa assim, e distribua para as pessoas. No nosso folheto de oração, eu fiz questão de separar o conteúdo que eu escrevi dessa oração do que vem agora a ser o objeto desta nossa formação, com essa explicação a respeito da nossa aprovação eclesiástica. Mas o pedido, a confissão, na verdade, o que vem depois de nós pedirmos que o Espírito Santo nos conduza, e quando nós dizemos Cristo ontem e hoje, princípio e fim, etc., nós estamos falando realmente, professando. Na verdade, é quase que uma profissão de fé, mas com palavras, agora não mais minhas, são palavras da igreja. Palavras que a igreja usa na Vigília Pascal, no Sábado Santo, na Vigília Pascal, quando ela dá a bênção do Círio Pascal. Mas antes de entrar neste ponto, quando nós falamos Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém? Por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Quando nós rezamos essas palavras, nós fazemos como que uma reafirmação
da nossa fé em comunhão com a igreja. Mas antes de entrar no comentário que eu quero fazer, e espero que isso seja de uma riqueza muito grande para vocês, porque foi para mim. Eu queria partilhar com vocês um pouquinho algumas palavras do Novo Testamento que vão dar um sentido, talvez um sentido novo, para quando nós rezarmos este Cristo ontem e hoje. E eu vou partir da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo diz o seguinte, escreve para os romanos: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. Na verdade, o que me interessa é a primeira parte deste versículo. Eu não me envergonho do Evangelho. Qual a importância dessa frase para um romano? Vocês sabem que o Império Romano tinha seus imperadores. Eles eram como que divinizados. E uma das causas da perseguição dos cristãos era a recusa que eles faziam por não incensar o imperador, por não reconhecer nele uma divindade. Porque para o cristão só existe o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus é o nosso Senhor. E mais ninguém, mais nada, exercerá sobre nós o senhorio. O nosso senhorio como cristãos é atribuído apenas a Jesus Cristo. Muito bem, só que nós estamos num contexto agora de cristãos vindos do paganismo, vindos do Império Romano, uma cultura romana. E esse povo estava habituado a ver muitos imperadores que desfilavam nas avenidas de Roma, montados em cavalos brancos maravilhosos, ou sendo carregados por bigas, quando eles voltavam da luta contra os inimigos vencedores e subjugando o inimigo, humilhando o inimigo. Então era uma farra no meio dos romanos, era uma ovação. Aquele imperador altivo, vencedor, entrava em Roma como o Deus Supremo. Ninguém tinha vergonha de ovacionar o seu imperador como Deus. Quando Paulo escreve aos romanos, cristãos vindos do paganismo romano, escreve: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo estava dizendo o seguinte: eu não tenho vergonha de ter por Deus um homem que morreu pregado numa cruz. Eu não tenho vergonha de ter por Deus entre aspas, um fracassado, um sem sucesso, alguém que aparentemente perdeu a batalha. Não entra como um triunfante. Paulo fala, muito mais do que triunfante. Jesus adentra na nossa vida, Jesus é para nós, não o salvador de um pedaço de terra, não aquele que preserva um povo da intromissão de outro povo, de outra cultura, mas alguém que nos salva para nos dar a vida eterna. Paulo diz, eu não me envergonho desse Deus que deu a vida por mim. Isso é muito bonito e tem um sentido
que precisa ser avaliado por nós, que vamos confessar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o princípio e fim, e que por suas chagas nós fomos curados, nós fomos libertados, nós fomos salvados, redimidos. São Paulo se baseava para escrever isso aos romanos naquilo que ele recebeu como testemunho dos cristãos que tinham convivido com Jesus. Jesus tinha ensinado o quê? Nós temos duas passagens preciosas do Evangelho. A primeira passagem está em Mateus, no capítulo 10. Capítulo 10 de Mateus é como se fosse o manual do evangelizador, manual do discípulo, manual do pregador. E no versículo 32 e 33, nesses dois versículos do capítulo 10 de Mateus, o evangelista escreve assim, Jesus diz, no Evangelho de Mateus: quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Numa palavra, Jesus está colocando a base sobre a qual Paulo pôde escrever e testemunhar aos romanos. Eu não tenho vergonha de falar de Jesus Cristo com todas as suas exigências, porque ele provou de uma vez por todas que ele é realmente o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeiramente que nos leva à salvação, porque morreu por mim, mas ressuscitou. A morte não teve a última palavra na vida de Jesus, não terá a última palavra na nossa vida. É a ressurreição do Senhor que nós esperamos, depois da morte. Portanto, quando Jesus fala em testemunho diante dos homens, quem falar de mim diante dos homens, é isso que Jesus está falando. Por outro lado, ele fala também em quem me negar diante dos homens. Quem esconder a sua identidade cristã, seja por símbolos, como a nossa cruz, seja por testemunho oral, falado, quando ali cabe uma palavra de evangelho, seja por comportamentos evangélicos no mundo pagão no qual nós vivemos, quem der testemunho, Jesus promete a salvação. Por quê? Porque ele vai dar testemunho de nós diante do Pai. Quem se negar a um desses 3 modos de dar testemunho de Jesus diante dos homens, ele também dirá ao Pai: não conheço esse cara, eu não conheço essa pessoa, não é meu seguidor, não é meu discípulo, não foi meu discípulo, não é digno de se assentar à minha direita, comigo no céu. Não preparei morada para ele. Nossa, gente, já pensaram? Vocês já pensaram que dureza vai ser essa hora? Né? Mas então, temos 2 lições desses 2 versículos. Primeiro, que Jesus exige dos seus discípulos uma confissão pública da fé que nós assumimos.
uma confissão que seja pública. Diante de tanta coisa errada que acontece no mundo, o cristão que se omite, o cristão que não se posiciona, o cristão que nega a sua identidade de fé, não vai ser reconhecido por Jesus diante do Pai. Não vai se salvar. Então nós percebemos, e não sou eu que estou falando, é o Evangelho. Nós percebemos que a confissão pública de Jesus, manifesta de Jesus, tem consequências. É a condição indispensável para a salvação. O segundo ponto é que há duas maneiras de nós confessarmos, darmos testemunhos de Jesus. Uma é aquela própria daqueles que derramam seu sangue para não negar a sua pertença a Jesus Cristo, seu amor por Jesus, o reconhecimento por tudo que Jesus fez na sua vida. São os nossos santos mártires, que deram a vida, muitos estão dando ainda, e certamente o martírio vai continuar sendo a grande glória da igreja nos séculos futuros. Mas e aqueles que não são chamados ao martírio de sangue? Como é que fica? Como é que eles são catalogados? Há uma outra maneira de darmos testemunho, e é aquela maneira própria dos santos confessores, aqueles que confessavam publicamente a sua fé. Muitos eram levados diante dos tribunais, eram exilados, eram depostos, eram martirizados no sentido não ainda de dar morte, mas eles eram torturados e não chegavam a morrer. Esses são confessores, professaram a fé diante dos amigos e diante dos inimigos, mas não chegaram a derramar o sangue. Se nem todos os cristãos são chamados ao martírio, a serem mártires, todos os cristãos são chamados a serem confessores da fé. A segunda passagem em que Jesus fala ainda desse testemunho está no evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 38. São Marcos põe na boca de Jesus essas palavras. Se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Olhem bem, Jesus já via que naquele tempo, no tempo futuro, o tempo dos apóstolos, o povo, a geração, o clima que se respirava, o ar que se respirava, era de uma geração adúltera e pecadora. Essa palavra adúltera significa uma geração apóstata, uma geração herética, uma geração panteísta, idólatra, como é a de hoje, e pecadora, como é a de hoje. Então, aonde é que nós temos que dar esse testemunho de Jesus? Isto é, mostrar a nossa identidade, mostrar a nossa indignidade diante de certas coisas produzidas por essa geração adúltera e perversa. Como é que nós vamos fazer? É no meio dela que nós temos que dar testemunho. Entre nós,
que fazemos parte de uma mesma caminhada. Muitas vezes podemos encontrar dificuldade de nos posicionarmos com firmeza para sustentar a nossa fé, para mostrar para o outro que a nossa opção de vida é definitiva, que não adianta querer nos seduzir com outros chamativos, não. Mas o pior de tudo é lá no mundo pagão em que nós vivemos. No mundo onde o pecado rola solto. Se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras. Já estamos aqui em Marcos, estendendo um pouco o modo de darmos testemunho. Nós estamos falando de imitar a humildade e o exemplo de Jesus. É um testemunho. Quando nós optamos por seguir o Evangelho, que contraria o Evangelho, entre aspas, do mundo, nós estamos dando testemunho de Jesus. Mas, se nós tivermos medo de desagradar o mundo e as pessoas mundanas, aquelas que não têm a nossa caminhada e não querem ter, se nós tivermos medo delas, se nós, por medo, não confessarmos a nossa fé, diz Jesus aqui, o Filho do Homem se envergonhará. Nós podemos negar o testemunho de Jesus, podemos negar a nossa pertença a Jesus, por medo ou por vergonha. Amor próprio. Amor próprio ou vergonha. Não interessa, qualquer que seja a razão. Nós temos vocação para o martírio, se Deus permitir e quiser. Alguns, mas para confessar a nossa fé, ninguém é dispensado. Um segundo ponto desse comentário do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 38, é que a confissão de fé, o testemunho da fé, da pertença nossa a Jesus, não é obra nossa. Não é, em absoluto, uma obra nossa. Não é, em absoluto, o fruto de um esforço que eu faço para testemunhar. Mas sim, é a ação pura do Espírito Santo, é a graça de Deus que encontra em mim, aí sim, encontra em mim um espaço de liberdade para agir e me fazer agir conforme a vontade de Jesus. Por isso, nós nunca poderemos dizer, eu não tive a força suficiente. A sua força você não vai ter mesmo. Eu não tive a coragem suficiente. A sua coragem você não vai ter, nem eu. A minha, não. Seremos sempre covardes e muito temerosos. Mas e quando eu falho? Falhou a graça de Deus? Vocês se lembram no querigma? Quando aquelas perguntas que a gente faz o povo fazer, e eles fazem mesmo, mas por que Deus não toma providência dos males que estão no mundo? Será que Ele não está vendo o que está acontecendo? Por que Ele permite esse crescente do mal?
Ele não enxerga? Será que ele não tem poder para dizer, chega, basta? E aí você recorre a Isaías 59. Não, calma lá. Não são meus ouvidos que são surdos para ouvir o que você está me pedindo. Meu braço não ficou mais curtinho. Isso significa o que para nós agora? Que a graça de Deus nunca vai nos faltar. Ao contrário, vai sempre nos alcançar, vai sempre estar ali. Quantas vezes, desde o Antigo Testamento, aparece a expressão: não tenhais medo, eu estou com vocês, convosco. Muito bem. Então, eu coloquei toda esta base para que o que nós vamos falar em oração e em seguida a invocação que nós fazemos ao Espírito Santo na nossa oração da nossa família, ela tem que ter, esse pedaço que eu vou comentar agora, tem que ter esse pano de fundo, que se resume numa palavra. O que eu vou falar agora é uma profissão de fé. Eu vou professar que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. Que Ele é o princípio e o fim de tudo. Que Ele é o alfa e o ômega. E que o tempo e a eternidade pertencem a Ele. E pertencem a Ele a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Eu vou dizer isto, mas eu serei inconsequente, incoerente, mentirosa, se eu não estiver disposta a dar a minha vida por esta confissão que eu faço com a minha boca. Vale a pena, então, nós meditarmos um pouquinho e termos bem diante de nós a figura de um Círio Pascal. E eu vou pedir pro Rodrigo escolher um Círio Pascal para pôr na... Como é que chama aquela parte que aparece logo de cara assim? Abertura. Eu tenho 2 assistentes aqui que vocês nem imaginam. Eu quero que você vai escolher uma imagem do Círio Pascal. Então vamos explicar um pouquinho o Círio Pascal. Se você entra numa igreja no tempo pascal, você vai ver sempre ao lado do altar, né, num lugar de destaque, o Círio Pascal. Aí você pergunta para alguém, o que é aquilo lá? É uma vela grande. Não, não é uma vela grande. O círio, sim, é uma vela grande, claro, maior do que aquelas que estão no altar. Mas o que quer dizer a palavra círio? Vem do latim, que significa cera. Cera. O Círio Pascal é o símbolo de Jesus ressuscitado. Mas é uma lembrança também de toda a vida de Jesus. É uma lembrança plástica. Você vê simbolizado nele toda a vida de Jesus. Então, em primeiro lugar, ao longo, desde quando ele é aceso até o dia que ele é apagado, na festa de Pentecostes, esse círio vai sofrendo um desgaste, claro. Esse círio vai derretendo, a cera vai derretendo, na medida em que o fogo vai consumindo aquela cera. Esta é a lembrança daquele que deu a sua carne para a vida do mundo. Estou aproveitando o selo pastoral deste ano de 2015. É a lembrança de como foi a vida de Jesus, desde a sua concepção
até a sua morte e ressurreição. Um derretimento. Não por um fogo material, mas por aquele fogo que ele dizia: eu vim para pôr fogo no mundo. O fogo do amor. O fogo que derrete toda a dureza e faz ressaltar a beleza do ouro, o brilho do ouro mais fino. Eu também. Se eu vou professar que Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, com a minha vida, pode estar certo que a nossa vida será um constante derretimento do nosso próprio eu para fazer brilhar em nós o ressuscitado. Então nós somos como que pessoas que estão morrendo para si, mas renascendo para Cristo todos os dias. Confessamos e falamos assim: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, princípio e fim. Estamos falando que em Cristo tudo é completo. Não nos falta nada em Jesus. Ele é o Deus eterno que se fez tudo para todos. Jesus é o princípio e o fim de tudo e de todos nós. Na medida em que Jesus for encontrando corações abertos, evangelizados, disponíveis, ele vai sendo tudo em todos. Mas eu quero refletir um pouquinho sobre esse tudo. Em todos a gente entende. Mas saibam que o tudo que não é o todos, tudo o resto, vai sofrendo também uma como que transformação através da ação testemunhal de cada cristão que vive a sua opção por Jesus. O mundo não será o mesmo. A natureza não será a mesma. Não é aquilo que São Paulo escreve? A natureza agora está gemendo como que em dores e parto, esperando a gloriosa transformação daqueles que abraçaram Jesus. Isto pode começar, gente, a partir deste momento em que você está me ouvindo e eu estou podendo falar com vocês. Depois vocês vão ver no Sírio os 4 números que compõem o ano em que nós estamos. O 1, aliás, o 2, o 0, o 1 e o 5. Aí está o tempo. Lembra que Jesus é o Senhor do tempo, é o Senhor da história, é o Senhor do mundo. Jesus é o Senhor do tempo passado, presente e futuro. Mas de um modo muito especial, Ele é o Senhor do meu hoje, do meu agora, do meu neste momento. Do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Não é bonito? Eu sou apaixonada com essa oração. Depois vocês vão ver também que o sacerdote coloca 5 grãos de incenso em 5 pontos da cruz, né, que está lá gravada no Sírio. E são as 5 chagas de Jesus, sinais das 5 chagas. Na verdade, Jesus não teve só 5 chagas, né, gente? O corpo dele todo foi uma chagadura só. Mas são
Essas que a tradição cristã mais destacou, das mãos, dos pés e do lado. Significam o quê? Esses grãos de incenso. A doação de uma vida inteira em favor da humanidade, mas por ser incenso, e o incenso só é queimado para a divindade, nós reconhecemos que Jesus é o Deus vivo que deu a vida por nós. Na morte, na paixão morte de Jesus, estava ali também morrendo, como que morrendo, o Pai e o Espírito Santo, dando a vida por nós. E eu? Se eu, depois de Pentecostes, aquele círio apagado, vai ser apagado, e agora, pela infusão do Espírito Santo, eu me tornei um círio pascal, a minha vida vai ser igual a de Jesus. Vai sofrer as mesmas consequências, tanto para a glória como para o fracasso. E isso é uma glória para nós. Depois não falta, no círio pascal, a figura do cordeiro, que lembra o servo sofredor, levado mudo ao matadouro. Aquele que deu a vida por nós, o cordeiro sem mancha, sem resistência. E ali está também um grande sinal para nós, da nossa comunidade, que recebemos de Deus a inspiração de chamar a nossa sede de Cordeiro de Deus, para nos lembrar que os que entram e saem da nossa casa devem receber de nós o testemunho de uma alegria, de uma paz, de uma mansidão, mesmo quando sacrificados. Aí vem o padre com um estiletezinho. Eu estou falando e vocês estão revivendo tudo que vocês já viram na Vigília Pascal. O padre vem com estilete e faz uma incisão de alto a baixo, da esquerda para a direita, e ali vai colocando os incensos, né? E nós acompanhamos essa incisão. Ele diz, por suas chagas, e faz um buraquinho aqui, suas chagas gloriosas, tchucu, tchucu, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde, amém. Vejam bem, nós acompanhamos esse movimento do sacerdote, fazendo em nós a persignação, por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde, amém. Significa o nosso desejo, a nossa disposição de completarmos com alegria nos sofrimentos aquilo que faltou à paixão de Jesus por seu corpo, que é a igreja. Sofrer pela igreja, sofrer com a igreja. Quando o sacerdote acende a luz, acende o círio, olha que maravilha que ele fala. A gente perde, porque infelizmente é muita gente ali em volta, e se você está lá para trás, você... além do que, às vezes a gente fica perto de pessoas que ficam só pli, 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 e não estão nem aí na cerimônia, não é isso, Rodrigo? Então o sacerdote diz assim: a luz de Cristo que ressuscita resplandecente
dissipe as trevas do nosso coração e da nossa mente. E a partir dali começa a procissão. A procissão que adentra o templo, que está todo ele na escuridão. É o Cristo Jesus que entra na escuridão do mundo e obriga as trevas a se afastarem. Isso tem consequências para mim? Tem. Volto a dizer aquilo que eu já disse para vocês. Na festa de Pentecostes, terminando a celebração da missa, o círio pascal é apagado. E tem toda uma cerimônia em torno do apagar o círio, que infelizmente a nossa liturgia não tem valorizado, não tem destacado. Não se fala para o povo: agora é você que tem que ser a luz do mundo. Somos nós que vamos entrar no mundo para incendiá-lo. Incendiar do quê? Do amor. Do mandamento novo, da vida nova. Cheios do Espírito Santo, nós podemos fazer isso. Senhor, pela vossa paixão, morte e ressurreição, vos bendizemos por toda a inspiração, vos agradecemos, porque és o Deus fiel, és o Deus que promete e cumpre. Quando dizes: Senhor, eu estarei contigo, não tenhas medo. Nós cremos, Senhor, e queremos agir baseados, fundamentados na sua palavra. Dai-nos a graça, Senhor, de todas as vezes que rezarmos a nossa oração pela família Nova Aliança, pela família de cada um, pela família igreja, pela família humana. Dai-nos, Senhor, não rezá-la de qualquer maneira, não rezá-la distraidamente, não rezá-la correndo, não rezá-la porque é um ponto de regra da nossa vida fraterna, mas rezá-la com um sentido novo, Senhor. Vos agradeço muito, Pai amado, pela oportunidade desses vídeos de formação. Eu estou me lembrando aqui, queridos, aquela frase que popularmente a gente diz: quem não tem cão caça com gato. Quantas vezes, quantas pessoas pediram: escreva, irmã, escreva. Eu não tenho muito dom de escrever, não tenho muita inspiração. Estou escrevendo até alguma coisinha, mas eu acho que a tecnologia está nos favorecendo tremendamente, porque eu estou passando conteúdo, vocês estão me vendo. Eu, sinceramente, eu vejo a cara de cada um de vocês, mesmo tendo só duas caras na minha frente, o Adilson e o Rodrigo. Mas eu vejo vocês reunidos em torno, né? Escutando. Que bom. Agradecemos também a Nossa Senhora, a mãe da nossa comunidade, porque ela é a nossa intercessora, junto com os nossos santos, São José, Santa Teresinha, São Bento, Santa Teresa, e o nosso amado Santo Abraão, o nosso pai na fé, através do qual eu comecei a entender não, mas a perceber, né? Ainda que tateando, como Deus é fiel e espera de mim só uma coisa, um sim.
generoso. Bom, vamos ao compromisso da semana, gente. Ponto número 1. Você vai escrever em breves palavras, eu coloquei aqui palavras lembretes, as suas emoções ao ouvir a explicação que eu acabei de dar. Você talvez precise escutar de novo, mas durante o vídeo passar aí para vocês, certamente você sentiu alguma coisa. Registre telegraficamente as suas emoções. E depois, ao longo da semana, toda vez que você rezar a oração da nossa família, que é uma profissão de fé, sobretudo neste pedaço, você vai talvez experimentar emoções diferentes. Então, registre também essas emoções diferentes que você sentiu ao longo da semana e não, talvez, no primeiro impacto do vídeo. Eu espero que que eu tenha sido clara. Mas vocês têm aí o texto na mão, vocês têm o roteiro, isso vai ser fácil demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.